Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Bom, primeiro o Corinthians virou o saco de pancadas do Campeonato Brasileiro. Vou te mostrar os números e vamos falar também sobre Lucas Piton, o lateral que hoje joga no Vasco da Gama. Pode voltar ao Corinthians em 2024? Eu vou te explicar o que é que o Corinthians pode fazer. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, nesta terça-feira, dia 7 de novembro. O Corinthians já se reapresentou ontem, hoje trabalha também no período da tarde. A expectativa é saber se o Renato Augusto vai a campo ou não, treinar. Ontem ficou ficou na parte interna do CT, fazendo o tratamento no ombro, e existe, claro, uma chance mínima ainda de jogar na quinta-feira contra o Atlético, mas de forma oficial ainda não foi comunicado isso aos jornalistas, aos setoristas do clube. Então segue-se esperando a questão física do Renato Augusto. Acho pouco provável que ele entre em campo. Houve uma inflamação no ombro dele, mas não parece ter uma lesão séria, uma lesão grave. Pelo menos o Corinthians não passou isso até agora. Tá? Mas ele segue fazendo tratamento com o departamento médico do clube. Bom, no restante, não tem muito o que fazer, né? O Felipe Augusto é outro que está fazendo tratamento lá, que também teve um problema no ombro, mas enfim, todo mundo ali à disposição, aquilo que pode se dizer que se tem de melhor, tá? Bom, e o que o Mano precisa fazer nesses treinamentos, minha gente, a partir de hoje, é fazer com que esse time tome poucos gols. Por quê? O Corinthians é o maior saco de pancadas do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Corinthians é o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. E esses dias atrás tinha uma reportagem dizendo que o Corinthians era a equipe que mais sofria finalizações no futebol mundial nos últimos 2 meses, quando aconteceu essa reportagem. Mas neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians sofre, em média, 16 finalizações por jogo, meus amigos. 16 finalizações por jogo. São 511 finalizações contra o gol do Cássio. Time que o torcedor do Corinthians sofre. O torcedor do Corinthians sofre no Campeonato Brasileiro. Porque são, em média, 16 finalizações contra o gol do Corinthians. E o que pega nesses números, né? Claro, o Corinthians não é o líder isolado disso, não. Tem time também ali brigando, né, para ficar na liderança, né? O Grêmio, por exemplo, que é o nosso adversário de domingo que vem, é um time que deixa chutar muito também. São 510 finalizações ao longo do campeonato. Uma diferença muito pouco ali, né? Olha como é curioso esse número. O Coritiba, que praticamente está rebaixado já no Campeonato Brasileiro, né? E o América, que também praticamente já deu adeus também à Série A. Esses dois times, eles sofreram cada um em média não, o número total de finalizações de 478. O Coritiba e o América, 456 finalizações. Né? O Corinthians, 511 finalizações. Lembrando que América e Coritiba já praticamente caíram, né? O Vasco tem 417. O Vasco tem quase 100 finalizações a menos que o Corinthians, né? Sofre 100 finalizações a menos que o Corinthians dentro da competição. Cruzeiro, né? O Cruzeiro que está lá também brigando ali contra o rebaixamento. Só 327 chutes ao gol. Então mostra um problema muito claro, né? O Corinthians tomou gol em praticamente todos os jogos com o Mano Menezes, né? Desde que chegou. E o Mano tem esse histórico aí de fazer com que o time seja mais sólido no sistema defensivo. Então uma situação que preocupa. O Corinthians joga na quinta contra o Atlético Mineiro. Pode respirar um pouco aliviado. Por quê? O Hulk, que é o maior finalizador deste campeonato, está fora. Vai cumprir suspensão automática. Foi expulso no último jogo. E o Hulk é o cara que mais chuta no Atlético. Aliás, no campeonato. O Hulk
São 107 finalizações, mas está fora. Então, é um alento para o Corinthians. Agora, também tem a notícia ruim, que o Paulinho volta, e o Paulinho tem 73 finalizações no campeonato. Né? E é o artilheiro, é um dos artilheiros do campeonato, com 16 gols. Vida tá fácil para o Corinthians ou não, minha gente? O que você acha? O que o Mano tem que arrumar nesse time? Comenta para mim aí, que agora eu vou falar de um assunto super importante, que é Lucas Piton. Se liga. Bom, minha gente, Lucas Piton deixou o Corinthians ao final da temporada 2022. Me lembro que o Vasco anunciou, quase na virada do ano, anunciou o Lucas Piton. De forma oficial. Né? E anunciou o Lucas Piton com pompas, realmente, de jogador de destaque, um grande nome. E no Corinthians vinha muito mal o Lucas Piton, né? Ele era muito criticado. A verdade é essa, o Lucas Piton era muito criticado dentro do Corinthians, era motivo de muita brincadeira, ninguém botava muita fé no Lucas Piton. Assim como outros laterais que já passaram pelo Corinthians, que não foram bem e depois se destacaram em outros clubes. O Piton foi um caso desse. 22 anos de idade, quase 17 milhões, 16 milhões e 600 mil reais, né? O Corinthians vendeu 60% do Lucas Piton para o Vasco da Gama por esse valor. 3 milhões e pouquinho ali de dólares, de euros, né? 3 milhões e pouco de euros. Bom, isso foi no final de 2022. O Corinthians divulgou a venda oficial e de lá para cá, o Corinthians continua com 40%, tá, dos direitos econômicos do jogador. Tá? Vendeu 60%, 40% é do clube. Só que de lá para cá, meus amigos, o Corinthians não recebeu R$1 do Lucas Piton. Nem R$1. O ano está acabando, vai completar o Piton está completando um campeonato brasileiro inteiro no Vasco, faltando aí poucos dias para acabar o ano, e o Corinthians não recebeu R$1 do Vasco da Gama até agora. E muita gente perguntando por que o Corinthians não tem que pegar o Lucas Piton de volta. O Corinthians tem que acionar a FIFA. Não pode. O Corinthians não pode fazer isso, tá? Então esse vídeo é até mais para esclarecer essa situação para você. O Corinthians não pode pegar o jogador de volta. Imagine que você vai ao shopping, compra uma roupa, dá um cheque, teu cheque volta. A loja não vai buscar tua roupa de volta, ele vai protestar seu nome, enfim, mas ele não vai tomar tua roupa de volta. É mais ou menos assim, tá? O Corinthians não pode trazer o Lucas Piton de volta, não pode pedir o jogador de volta e também não pode entrar na FIFA, recorrer à FIFA com relação ao Lucas Piton. Por quê? Porque a FIFA, o clube brasileiro ou qualquer clube no futebol mundial, ele só pode recorrer a ela quando a negociação é feita entre clubes de outros países. A negociação entre Corinthians e Piton foi feita dentro do Brasil, entre dois clubes brasileiros. Então a FIFA nem aceita uma ligação sobre isso. Nem para dar uma desabafada, sabe? Tipo, olha, perdi, Playboy. Então não adianta. O Corinthians não pode recorrer à FIFA, porque tem essa questão, a FIFA não se envolve em transações feitas dentro do futebol brasileiro. Se fosse, exemplo muito claro, Argentino Júnior, né? O Corinthians comprou o Fausto Vera lá, teve a história do Fausto Vera. Esse sim, o Argentino Júnior recorreu à FIFA porque é uma transação entre países diferentes. O Corinthians, aliás, está no risco ainda do transfer ban. A quem o Corinthians pode recorrer, minha gente? Ao CNRD, tá? O Corinthians tem que recorrer, no caso no Brasil, ao CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Quem me passou essa informação foi o Dr. Andrei Kampf, e ele me explicando de maneira geral como acontece isso, ele que é especialista em direito esportivo.
me explicando de uma maneira geral como isso acontece dentro dos clubes de futebol no Brasil. O clube pode ser punido com o transfer ban? Não seria um transfer ban para contratar. Contratar pode. Se o Corinthians recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputa, o Vasco pode sofrer que tipo de punição, Ivan? Ele pode ser impedido de registrar novos jogadores. Contratar ele pode. Ele não pode registrar na CBF. E vários clubes aqui no Brasil, alguns clubes, pelo menos no Brasil, já sofreram esse tipo de punição, segundo o Dr. Andrei Camp. Então, é o que o Corinthians pode fazer. Ou é amigável a situação com o Vasco, ou o Corinthians recorre à Câmara Nacional e aciona o Vasco aí judicialmente, né? Digamos assim, no esporte. E o Vasco ficará impedido de registrar novos atletas até que pague o Corinthians, até que a situação seja resolvida. É um transfer ban nacional. É isso, a situação do Piton é essa. Não volta, não pode voltar, quer dizer, não volta. Se o Vasco quiser emprestar o Piton para o Corinthians, ele pode. Desde que, né? Poder pode. Mas nesse caso, o Corinthians não pode pedir o jogador de volta, isso não existe. Tá? E FIFA é uma coisa que não existe também entre clubes no futebol brasileiro. Por isso, a FIFA não se envolve nessas transações dentro do país. Se você deixou o like, já vou ficar feliz. Se não deixou, deixa ainda. Se inscreve aqui no canal. Obrigado pela sua companhia. E às 9h tem uma live muito legal aqui no 12 em Campo hoje. Muito legal, você vai se divertir, vai ficar muito bem informado sobre o Corinthians, porque o meu convidado de hoje vive o dia a dia do Timão. Legal? Te espero às 9h aqui no 12 em Campo. Um grande abraço, tchau.